Olá, eu sou a professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e hoje nós vamos falar sobre um sistema, o sistema estomatognático. Um sistema extremamente importante para funções essenciais no nosso dia a dia, como falar, comer, deglutir, a própria postura. Mas para entender a importância desse sistema, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Normalmente, as pessoas associam que o dentista é a pessoa que cuida dos dentes. Mas para que servem os dentes? Os dentes servem para mastigar. Então a pergunta que eu faço é: uma dentição completa, a pessoa que tem todos os seus dentes, isso garante que ela vai ter uma boa mastigação? Se a gente olhar essa imagem, a gente vai entender que não. Eu posso ter todos os dentes e não mastigar bem ou não conseguir mastigar. Ué, mas como isso acontece? Porque o dente sozinho, ele não faz o trabalho todo. Vejam, para eu conseguir mastigar, se eu botar algo na boca, eu preciso fazer a trituração. E para fazer a trituração, eu preciso de dentes, dos dentes posteriores principalmente. Só que esses dentes, eles precisam se encontrar, o de cima com o de baixo. E para isso eu vou ter que movimentar essa mandíbula, que é o único osso móvel que eu tenho na cabeça. Só que para essa mandíbula movimentar, eu vou precisar de quê? De músculos. Então, nessa imagem, eu vejo toda a estrutura muscular que existe nessa área de cabeça e pescoço. E alguns desses músculos, inclusive tem uma aula no canal falando dos músculos mastigatórios, que são os músculos principais para movimentar essa mandíbula. Então, se eu não tiver a musculatura funcionando de forma adequada, se eu tiver um trismo, por exemplo, não adianta eu ter dentes, eu não vou conseguir mastigar, porque é a musculatura que gera força para a movimentação desse osso, dessa mandíbula. E aí eu consigo então que esses dentes de baixo, dos inferiores, ocluam com os superiores, permitindo o ato da trituração. É claro que também para essa mandíbula movimentar, eu preciso de algo que permita esse deslocamento. Não só a força gerada para deslocar, mas eu preciso ter uma articulação, que é a articulação temporomandibular. Então, o que eu estou querendo dizer é que é um conjunto de órgãos bem diferentes uns dos outros. O dente tem uma característica anatômica, o músculo tem uma característica totalmente diferente, a articulação é bem diferente de um dente e de um músculo, mas apesar dessa diferença estrutural, eles trabalham de forma organizada, eles trabalham de forma harmônica para que funções ocorram de forma adequada. Então, esse conjunto de órgãos heterogêneos, mas que trabalham em harmonia, é o chamado sistema estomatognático. Então, vejam, eu tenho músculo, os dentes fazem parte desse sistema, uma articulação temporomandibular, que é a articulação mais complexa do nosso corpo, que faz os movimentos mais variados, né? Alterações nesse sistema podem me causar problemas auditivos, podem me causar problemas posturais, porque o corpo é um só. Então, tanto alterações, por exemplo, posturais, podem causar um desconforto nessa área, né, de cabeça e pescoço, quanto alterações nessa região de músculos, alterações dentárias, podem levar a um comprometimento postural, porque o corpo é um só. Então, toda vez que ele é agredido ou que ele tem um desconforto, ele busca uma forma de evitar esse desconforto. Então, vejam, quando a gente vai tá andando na rua, um sapato novo, ele começou a apertar. A gente pisa às vezes errado para não ter o desconforto de sentir o incômodo do sapato que está machucando. Então, se eu tenho uma alteração muscular e isso me causa dor, o organismo vai buscar uma posição ou uma forma de diminuir ou de parar com aquela dor. E às vezes a forma encontrada não é a melhor. Vamos imaginar que eu estou com uma dor muscular e aí eu percebo que quando eu levo a mandíbula para o outro lado, essa dor melhora. O que é que eu vou fazer? Eu vou levar a mandíbula para o outro lado. Só que ao fazer isso, eu estou também modificando posicionamentos que seriam corretos, uma mandíbula mais centralizada.
E isso vai gerando alteração em outras estruturas e isso se torna uma bola de neve. Então, por isso é tão importante nós dentistas, né, entendermos que nós não tratamos apenas dos dentes, nós tratamos de um sistema maior chamado sistema estomatognático. Os dentes são os que nós temos acesso direto. Nós não temos acesso direto ao músculo, à articulação, mas os dentes sim nós temos, né? E muitas vezes nós vamos trabalhar sobre os dentes para melhorar, por exemplo, um desconforto muscular. Por exemplo, as placas miorrelaxantes. Nós colocamos nos dentes, não são os dentes que estão com problema, mas é uma forma de eu colocar a placa nos dentes, faz com que haja um relaxamento dos músculos. Então aqui está um resumo, né, dos principais elementos do sistema estomatognático. Os ossos, os ligamentos, os músculos, a articulação temporomandibular, os dentes. Esse conjunto é o sistema estomatognático, os órgãos principais, tá? E esse trabalho harmônico entre essas estruturas vai permitir uma boa mastigação, uma deglutição adequada, uma fonação adequada e uma postura, vai contribuir para uma postura adequada. Tudo isso é controlado por um sistema maior, pelo nosso cérebro, o sistema nervoso central. Ele coordena todos esses órgãos para que eles possam trabalhar dentro de uma harmonia. O sistema estomatognático muda com os anos? Claro que muda. O nosso corpo, com o passar do tempo, ele sofre um envelhecimento. E isso também vai acontecer com os órgãos do sistema estomatognático. Então, por isso, nós temos que saber trabalhar respeitando as características de cada faixa etária. Eu não posso esperar tratar uma pessoa de 70 anos da mesma forma que eu vou tratar uma de 25 anos. O fator idade, ele é levado em consideração até na decisão de que tratamento eu vou oferecer para o paciente. Lembrem-se que o organismo jovem, ele é mais fácil aceitar as modificações que são feitas, principalmente quando está em fase de crescimento. Vejam os tratamentos ortodônticos. É muito mais fácil você conseguir melhor adaptação do organismo num paciente que está em crescimento, porque o organismo não está formado completamente, ele está sendo moldado, então é mais fácil eu alterar a parte oclusal e toda a musculatura e articulação acompanhar isso, desde que feito de forma correta. Mas se eu pego um indivíduo já adulto, seus 30, 40 anos, muitas vezes eu vou ter limitação no tratamento ortodôntico, porque é um organismo que não está em crescimento, ele já está com a formação definida, e isso muitas vezes limita o que eu posso ganhar em termos de tratamento ortodôntico. Então isso é super importante. Além do fator idade, existem outros fatores que interferem no sistema estomatognático. Por exemplo, o sexo, homem, mulher. Nós temos estruturas parecidas, mas existe uma diferença entre nós, né? Normalmente os homens têm ossos maiores, têm um músculo mais potente do que as mulheres. Por isso, às vezes, quando eu faço um planejamento e sempre que eu estava com os alunos em sala de aula, eu dizia, olha, você tem que conhecer as características do seu paciente, né? Os hábitos de cada um. É complicado você fazer um tratamento ou fazer um diagnóstico sem conhecer as particularidades do seu paciente. Então, que hábitos são esses? O paciente ele tem uma dieta super equilibrada, ele quase não come nada duro. Mas esse outro paciente não, esse outro paciente ele adora comer coisas mais duras, mais consistentes e ele já te diz que ele quer comer tudo. Então, os hábitos alimentares, os hábitos parafuncionais, né? Saber se o paciente ele rói unha, se ele morde tampa de caneta, são hábitos deletérios que podem interferir no sucesso do tratamento e podem interferir no sistema estomatognático. Então, é preciso conhecer isso, porque se eu não fizer um diagnóstico bem feito, isso pode comprometer o sucesso de um tratamento do paciente ou de um diagnóstico correto. Iatrogenias.
isso está diretamente relacionado a nós, dentistas. Então, se eu faço algo errado na boca do meu paciente, se eu passo uma orientação errada para o meu paciente, isso pode refletir de forma negativa nesse sistema estomatognático. Lembrem, nós atuamos muito sobre os dentes porque é o órgão que a gente tem acesso direto. Mas se eu faço algo errado nos dentes, isso pode alterar a musculatura, isso pode alterar a articulação temporomandibular, e aí eu estou alterando o sistema estomatognático. Tudo bem? Então, o sistema estomatognático está sim em constante mudança, ele vai sofrer alterações ao longo do tempo, mas a gente vai trabalhar para que essas alterações sejam fisiológicas e não causadas por hábitos parafuncionais ou por tratamentos mal executados. Então, vejam essa situação clínica, um colapso, muitas alterações dentárias, e é claro que essas alterações vão interferir na musculatura do paciente, vão interferir na articulação do paciente. Então, se eu quero reabilitar esse paciente, eu não posso pensar somente em colocar dentes. Eu vou ter que fazer testes ao longo do tratamento para ver como responde a musculatura, como responde a articulação, se a capacidade mastigatória está adequada, se a fonética do paciente está adequada. Então, são muitas coisas associadas. Então, nós somos dentistas, mas nós somos dentistas para trabalhar em um sistema maior, chamado sistema estomatognático, do qual os dentes fazem parte. Em breve eu vou colocar para vocês uma aula sobre dentes bem detalhada, e aí vocês vão entender melhor ainda. Até a próxima!